Tudo começa quando a família Monterrubio está reunida para o jantar, e Matias fala que vai dar duas notícias, e que a primeira foi que decidiu ficar no México definitivamente, e seu pai fica muito satisfeito, e a segunda é que ele e Renata agora são namorados. Gonçalo fica muito feliz, diferente de Josefina, que odeia a notícia. E então Matias recebe o cumprimento dos tios, que também adoraram a ideia. Por outro lado, Adriana conta para sua mãe que está muito feliz com o novo cargo e diz que Matias é um encanto e que se encantou com ele desde o primeiro dia que o viu, mas que ele só tem olhos para Renata. E a mãe da garota fala para ela tomar cuidado com esses amores não correspondidos, porque não quer que ela passe o mesmo que ela passou com seu pai. Porque nunca contou que estava grávida, porque sabia que ele não a amava como ela a ele, e não queria que ele ficasse com ela por obrigação. E então Adriana fala que ela deveria ter contado, mas a mãe dela diz que pelo menos ganhou um presentão, que foi ela ter nascido. Na mansão, Gonçalo está radiante com a notícia do namoro de Matias e Renata, e Constanza também apoia os sobrinhos, dizendo que Matias não poderia ter feito escolha melhor. E então Gonçalo pergunta se Josefina não vai dar opinião. E então a cobra fala que não achou graça nenhuma a esse namoro, e Matias fala que já sabe que ela está insatisfeita porque não aceitava ele como filho de seu marido. Que dirá como genro, mas Josefina fala que não é isso, e que na verdade acha que Renata não é digna de ser namorada do enteado, e deixa todo mundo sem entender nada. Enquanto isso, Augusto já chegou ao México e deixa um recado para Jerônimo dizendo que está hospedado no mesmo hotel que ele, e que os dois precisam conversar com urgência. Em seguida, o homem reflete que precisa convencer que Jerônimo venda logo todas as terras para ele, e está convencido que vai conseguir. Só que nesse meio tempo, Jerônimo está alugando um apartamento, quando recebe uma ligação de Lorena, dizendo que já sabe o que aconteceu com Rafael, e que se não fosse pela quantidade de trabalho iria correndo para consolar o amado. Mas Jerônimo fala que não tem pretensão de voltar tão cedo, e que vai continuar no México até resolver o que precisa. De volta à mansão Monterrubio, Renata quer saber por que sua mãe não acha que ela seja digna de Matias, e a bruxa fala que não vai expor ela diante de todos, mas Renata faz questão que ela fale. Então a víbora fala que a filha estava se agarrando com Diego no dia de sua festa, mesmo sabendo que ele era o primeiro pretendente de Roberta, e que também vivia saindo às escondidas com Rafael. Mas Renata fica furiosa e fala que Diego a beijou à força, e que Rafael era só um amigo. E então Gonçalo fala que eles vão passar uma borracha nesse momento horrível. Porém Renata interrompe o pai e garante que é digna de Matias e de qualquer homem. E então sai da mesa, e todos vão atrás. Roberta fala para Matias não ir atrás de sua irmã, porque ela não vai falar com ele. E então ele deixa bem claro que ele insistiu para ter um relacionamento com Roberta, porque ela não queria, mas Josefina fala que ela aceitou, assim como faz com todos os outros homens que dão em cima dela. Mas Constanza defende a sobrinha dizendo que ela é uma jovem bonita e simpática e que é normal que muitos homens se aproximem dela. E então Gonçalo dá razão à irmã. Os tios decidem ir embora, mas antes parabenizam o sobrinho pelo compromisso, e em seguida Gonçalo chama Josefina para ir ao escritório, e Matias fica sozinho pensando. No escritório, Gonçalo está furioso e fala para a mulher que ela escolheu um péssimo momento para humilhar a filha,
mas Josefina garante que fez isso para o bem da família, e que Renata está usando o filho dele da mesma forma que fez com Diego e Rafael. Gonçalo não acredita nisso e fala que conhece bem a garota e que gostaria que ela e Matias se casassem. Porém, Josefina adverte o marido dizendo que avisou Renata desde que Matias chegou que isso não daria certo, e que se ele for embora por causa dela o marido não vai poder dizer que ela não avisou. E por outro lado, Renata está em seu quarto chorando, quando Matias bate na porta pedindo que ela abra, mas a moça fala que quer ficar um pouco sozinho, e ele entende e diz que vai voltar depois. Enquanto isso, Constanza chega em casa com o marido, e reclama que não sabe como seu irmão se casou com essa mulher, e furiosa diz que a situação que Josefina expôs Renata foi horrível. E Honório concorda, e fala que até tentou não se envolver, mas era impossível. Então Constanza lamenta que não entende como uma mulher como a cunhada teve 2 filhas, e ela não conseguiu gerar nenhum bebê. Honório consola a esposa dizendo que a ama, e que não sente falta de filhos no casamento. E então ela diz que ele é maravilhoso, e garante que vai apoiar o relacionamento de Renata e Matias. No jardim, Matias vai falar com Roberta e pergunta por que a mãe dela agiu daquela forma, e Roberta fala que Renata atrai os pretendentes e depois joga fora, mas Matias não acredita, e até entende que os homens se apaixonem por ela, mas garante que Renata amava ele desde pequenos e que estava esperando ele voltar. E então Roberta dá risada dizendo que isso é uma grande mentira, e Matias deixa ela sozinha. Dentro de casa, Gonçalo chama por Renata, e ela abre a porta para atender o pai, e chora muito dizendo que não acredita que sua própria mãe acha que ela é uma mulher sem honra. Mas o pai defende a filha dizendo que ele apoia o namoro dos dois, e pede para eles sempre se comportarem como bons amigos. E então Josefina chega e escuta Gonçalo dizer que se Deus tivesse dado uma filha a ele, com certeza seria como Roberta. E então a garota garante que jamais fará algo para machucar Matias ou o pai. Regina recebe Jerônimo em seu consultório, e conta que aluguel um apartamento e que vai se mudar no dia seguinte. Regina fica contente por ele, e então Jerônimo fala que precisa pedir um favor, e fala que não quer que a família Monterrubio saiba do falecimento de Rafael, e muito menos que ele é seu irmão. E nesse meio tempo, Renata fala para Matias que não quer que ele fique chateado com ela, mas o galã fala que não se importa com o que a mãe dela disse, e que a garota tem um passado assim como ele e que o futuro dos dois começa agora. E então ele diz que vai à empresa, e os dois se despedem. Enquanto isso, Regina está tentando entender o porquê Jerônimo não quer que a família Monterrubio saiba sobre Rafael. E ele fala que não está pronto para falar nada, e que ainda precisa investigar algumas coisas. E então Regina aceita a decisão do amigo. Antônio chega e Regina o apresenta como namorado, e Jerônimo fica muito feliz e em seguida se despede deles. De volta à mansão, Roberta chega no quarto e encontra Josefina, que está furiosa porque a filha não apoiou ela nas mentiras contra Renata, mas a garota fala que já se encarregou de falar algumas coisas para Matias, e conta que Renata disse que está apaixonada por ele desde pequena, mas Josefina não quer saber, e está furiosa dizendo que a filha precisa ajudar ela a destruir o namoro dos dois. Enquanto isso, Antônio fala para Regina que se sentiu um pouco triste com o que aconteceu na noite anterior.
mas garante que com paciência e amor vai conseguir conquistar o coração dela e ajudá-la a se livrar dessa dor que carrega há anos. No povoado, Karina encontra Álvaro em casa e quer saber o que o marido está fazendo lá, mas ele grita dizendo que não tem pacientes para atender, e ela reclama que ele está bebendo, e Álvaro fala que está assim por causa da morte de Rafael. Karina não entende o porquê a morte de Rafael o perturba tanto, e Álvaro vira um bicho dizendo que ela é insuportável e frígida, e que todas as mulheres do povoado gostariam de estar no lugar dela, e humilha ela dizendo que Karina é um fracasso como esposa, e ela fica chorando muito. Na empresa, Adriana recebe Augusto, e em seguida Renata chega e ele fica encantado por ela. E então Renata explica tudo sobre os serviços que a empresa oferece, e fala que se ele precisar reclamar algo pode entrar em contato, e Augusto aproveita para elogiar ela dizendo que é muito bonita, e ela agradece. Então eles decidem encerrar a reunião, mas Augusto, não contente, pergunta se está acontecendo algo com Renata porque sentiu uma tristeza nos olhos dela. E Renata diva surpresa e diz que ele é muito observador, e garante que já está tudo bem. Então Augusto vai embora, e ela fica pensativa. Do outro lado da cidade, Jerônimo chega no bar de sempre, e pergunta para o barman se tem alguma novidade para ele. Mas o rapaz diz que não, e então Jerônimo decide ir para uma mesa. Ele começa a pensar em Renata, e em seus pensamentos fala que gostaria de voltar a vê-la. E nisso Roberta chega e eles começam a conversar, e ela conta que sua irmã agora é namorada de Matias, e Jerônimo fica surpreso, e pergunta se por acaso ele estaria à altura de Roberta, e se ela se envolveria com alguém de outra classe social, e a garota fala que ele está perfeito para ela. De volta à empresa, Matias e Renata estão indo embora e conversam sobre o trabalho, e em seguida ele fala que deve ser muito difícil para ela ter uma mãe como Josefina, mas garante que sempre vai estar ao lado dela para protegê-la, e em seguida vão embora. No bar, Roberta chama Jerônimo para passear no centro no dia seguinte e mostrar tudo o que tem por lá, e então ele aceita, e ela se despede, e Jerônimo pensa que quanto mais a conhece, mais a odeia. Renata e Matias chegam em casa, e ela fala que vai se aprontar para o jantar, e então o rapaz encontra com a sogra, que já começa a perturbar dizendo que ele não conhece Renata, e que uma relação precisa de tempo para se consolidar. E então Matias joga na cara dela que se casou com seu pai com 3 meses de conhecidos, e Josefina fala que eles já eram adultos, e Matias diz que o mesmo serve para eles, e exige respeito com sua namorada, ou então terá consequências. Ele vai falar com o pai. Comenta que está pensando em ir morar em um apartamento, porque não consegue se dar bem com a mulher dele, e Gonçalo fala que entende, mas pede o filho para ter paciência, porém se continuar com a ideia então vai apoiá-lo. Renata está descansando, quando começa a se lembrar das palavras bonitas que Matias falou sobre ela, e depois se lembra do beijo de Jerônimo, e fala que esse homem precisa sair de sua mente. Em seguida, Josefina entra no quarto dizendo que elas precisam conversar, e Renata concorda, e começa a falar que nunca mais vai permitir que a mãe a insulte daquela forma, mas a cobra fala que tudo o que disse é verdade, e que Renata andava com vários homens ao mesmo tempo, e a filha desmente dizendo que só entrou em um relacionamento com Matias, e jamais vai permitir que a mãe fale assim com ela de novo.
E então Josefina ameaça dar um tapa em Renata, mas depois sai do quarto e deixa a filha muito abalada. No hotel, Jerônimo marca de encontrar com Augusto no dia seguinte, e o depois encontra a pulseira de Renata e pergunta por onde ela deve estar, que não voltou ao bar, e nisso Augusto também está encantado pensando no momento em que conheceu Renata. No outro dia, Jerônimo e Augusto tomam café e o homem tenta convencer Jerônimo de aceitar sua proposta em vender as terras de Rafael, porque sabe que ele é um homem de negócios e não vai ficar preso a plantações. E então Jerônimo fala que vai avaliar algumas coisas e entrar em contato de novo para eles chegarem em um acordo. Enquanto isso, Roberta conta para Serena que convidou Jerônimo para passear no centro, e a amiga está ansiosa para conhecer o galã, e Roberta fala que eles vão se conhecer na festa, mas conta que ninguém sabe que eles estão saindo juntos. Ela desliga, e rapidamente sua mãe chega e pergunta para onde ela vai, e Roberta conta que vai sair com Jerônimo, mas a velha acha que a filha não pode ficar perdendo tempo com esse homem que está só de passagem na cidade, e que deveria focar em Matias, mas Roberta fala que ele já demonstrou seu amor por Renata, e que ela não vai ficar perdendo tempo, e resolve sair, mas a mãe lembra que ela prometeu ajudar na organização da festa. E a filha fala que de nada serve sua opinião, porque a mãe vai fazer o que bem entender, e então vai embora. Por outro lado, Jerônimo atende a ligação de Carlos, que conta para o amigo que vai viajar para o México naquela noite. E então Jerônimo conta que está sendo muito difícil ter que olhar para Roberta e saber que seu irmão está enterrado por culpa dela. Um tempo depois, Renata e Matias andam a cavalo, e nesse mesmo momento Jerônimo encontra com Roberta, e começa a chamar ela de bonita, para provocar, e fala que ela é o tipo de mulher que ele se apaixonaria facilmente. E então Roberta não perde tempo e beija ele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.